Olá, pessoal do canal Segurança e Defesa TV, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Mais uma vez convidei o deputado Reis, ele aceitou aqui o convite e a gente vai falar de alguns assuntos importantes. Deputado, pô, obrigado, cara. É um prazer recebê-lo aqui, né? Aquele dia eu não falei pra você que eu sou que nem a Luan Santana, só olha assim que eu volto? Tem pãozinho de queijo aí, você já comeu, tava bom, né? Excelente. Ah, legal. Deputado, tá muito estressado? Ah, tô bastante estressado. O Tarcísio de Freitas deixa todos os deputados estressados. Ele sacrifica tantos policiais, civis, militares, técnicos, científicos, penais, e vai chegando reclamação desse cara. O que não para no meu gabinete é de tanta reclamação que tem do governo de plantão. Isso me deixa muito estressado. Então, eu tenho uma solução para o senhor. Não acredito. A Adriana, que é proprietária do spa urbano, ela pediu para entregar para o senhor um voucher. Nossa. Os policiais vão lá, massagem antiestressante, antiestresse, massagem esportiva, massagem relaxante. O senhor pode ir esposa, quem o senhor quiser, mas é uma sessão só. E não vai ficar Nossa, que estressado. maravilha. Adriana, muito obrigado, viu? Parabéns pelo seu trabalho. Olha, Adriana, ganhei aqui, ó. É, e o senhor vai ser convidado lá. massagem relaxante e anti-estresse. Essa aí o senhor não vai ficar estressado pelo menos um dia. No outro É, dia pode ser que não precisa demais, né? aí o senhor compra o pacote com ela. Esse é o objetivo do patrocínio, né. Muito Então, obrigado, Adriana. Adriana, eu queria agradecer a Adriana, obrigado aí pelo patrocínio no canal. Deputado, Bem presente, hein? deputado, assuntos importantes aí que estão rolando, né, agora no momento. Vamos falar primeiramente sobre essa ocorrência de polícia militar, polícia civil, pessoal da rota, o pessoal lá do cerco lá, o que aconteceu? Foi uma fatalidade? Foi um erro? O que o senhor vê como autoridade do estado? Olha, inclusive o Rafael, meu colega, é da minha seccional, trabalha na terceira seccional, no cerco da terceira seccional. E para nós foi uma perca irreparável. Eh, e eu acho que faltou protocolo, faltou seguir os protocolos, né? Comunicação. Eu acho que tanto a Polícia Civil como a Polícia Militar poderia se comunicar, dar ciência, né, para os órgãos de controle e comando, da operação que estava sendo feita ali naquela comunidade. Não é o primeiro policial que eu vejo morrer ali naquela comunidade. Eu já vi policiais militares, policial militar, no passado, há muitos anos atrás, que foi assassinado ali. Então é um bairro ali, Capão Redondo, Jardim Marcelo, é bastante perigoso, o tráfego é muito forte. E aconteceu, no meu entendimento, poderia ter sido evitado sim a morte do Rafael, e até pelas imagens que ontem o Fantástico exibiu, não sei se você assistiu no Fantástico ontem, eu já tinha tido acesso às imagens, eu fui lá na delegacia, fui conversar com o delegado, com os delegados que fizeram a ocorrência e fui apurar. Que pediu até afastamento Fui a dos é, policiais militares lá. o doutor Fernando pediu o afastamento. Eu fui lá em loco apurar o que aconteceu, e o meu entendimento é que poderia ter sido evitado, porque, você fez academia, se você frequentou academia de polícia, você sabe que tem passos, não se trata de uma pista de ação e reação, né. Você trombou com uma pessoa armada, você vai dar ordem para ele abaixar a arma, para ele soltar a arma, para ele colocar as mãos na cabeça, para ele deitar no chão, dependendo da situação ali, como que você deparou com aquela ocorrência, você tem que tomar decisões rápidas, mas sempre visando proteger a vida, né. Você não porque não é só bandidos que usam armas, a polícia também usa arma. Você pode deparar com uma ocorrência em que a pessoa que está armada ali não é um bandido, é um policial. E aí você já vai descarregar sua arma nele. Então, esse foi, assim, no meu entendimento, o complicômetro de todo o processo, né? Por mais que o comando da polícia militar queira defender a questão técnica da ocorrência, mas ali teve, assim, uma falta de seguir a academia, de seguir aquilo que você aprendeu. E nós estamos falando de um sargento, não estamos falando de um soldado, um sargento que passou pela escola de soldados, escola de capitão, escola de sargento, né, e que é um sargento da rota, então é uma pessoa que tem
instrução. Uma Quem tropa conhecimento, quartelada, né? né? Exato, o que a gente chama de tropa quartelada. Ela tá Exatamente. toda no início de serviço, tem instrução, tá Não falta instrução não, para ele, para eles né? Não falta. E um policial, ele estava com o bolachão da Polícia Civil, eh e gritou que era a polícia, né? Houve o grito, você vê lá no vídeo que passou no Fantástico, ele gritando polícia, o outro colega também gritando polícia, né? Aqui é polícia, polícia. Então, por exemplo, a rota tinha passado, porque eu apurei com os colegas da Polícia Civil que estavam lá, e que a viatura da rota já tinha passado por eles. Ou seja, tinha uma operação da Polícia Civil naquela favela, naquela comunidade. Já sabia que tinha uma operação. Bom, você deve comunicar ao Copom, CEPOL: olha, tem operação, comunica a viatura de roda que tem operação da Polícia Civil em andamento. Tem que haver comunicação entre as polícias, elas têm que trabalhar lado a lado. Todos estão aí para combater a criminalidade, né? Não para um alvejar o outro. Então eu achei, assim, que houve uma falta de profissionalismo naquele momento em que há os disparos de arma de fogo contra o policial que acabou morrendo, né. Foi socorrido, foi levado ao Hospital das Clínicas. No primeiro momento não houve a omissão de socorro, mas perdemos um grande colega, um colega que se dedicou à Polícia Civil, à atividade de polícia judiciária, e que, para nós foi uma grande perca, né. Eu entendo que eu não vi o governador falar nada a respeito, eu não vi o secretário da Segurança Pública, o secretário da rede, falar nada a respeito. Parece que não é com eles, né, quando, o governo muitas vezes, dá essa orientação, e os policiais acabam entrando em erro, e agora houve o afastamento por decisão da justiça, né. Eu quero saber se o secretário, se o governador vai lá defendê-lo, né. Porque uma coisa é você incentivar certas ocorrências, certas práticas, outra coisa é agora, como que você se posiciona, como que você se coloca num processo desse, que acabou com a morte de um policial, e que a família está sofrendo muito, que os colegas estão sofrendo muito com essa perca do Rafael. O deputado, a corda sempre estoura na partição mais fraca, a corrente dela mais fraca. A gente vai imputar, a justiça vai imputar, o processo vai imputar a responsabilidade diretamente a quem atirou, porque ele é o executor. Só que a gente não pode esquecer que na Polícia Civil, na Polícia Militar, na Polícia Penal, na Polícia Científica, nas instituições policiais, nós temos superiores e subordinados. Não me parece que essa é uma ação, desregrada ou sem comandamento de alguém. Se tem um policial fazendo uma operação num território, tanto da Polícia Militar quanto da Polícia Civil, é porque tem uma ordem de um superior, seja pela chefia dos investigadores, seja pelo oficial de polícia. Como o senhor vê a atribuição de responsabilidades aos comandantes dessa operação? Estou falando do comandante militar ou do comandante de polícia civil, mas se eu tenho um policial, um investigador, se eu tenho um sargento, acima eu tenho um delegado, eu tenho uma ordem expedida de busca e apreensão. De outro lado, se eu tenho uma viatura em um território, eu tenho uma autorização de um oficial para estar lá. Essas pessoas precisam ser ouvidas no processo? Existe responsabilidade ou é só para o executor dessa operação, da fatalidade que ocorreu? Olha, você falou, você foi muito assertivo no seu questionamento. Na realidade, o policial que perdeu a vida, o maior prejuízo está com ele. O policial que atirou, se houver uma condenação lá na frente, vai perder a farda, vai ser demitido da instituição, vai ter muito trabalho, vai ter gasto com advogados para fazer a sua defesa, não é uma coisa fácil isso, né. Agora, é claro, tem que apurar as responsabilidades, ou seja, as pessoas que estão acima dele precisam ser ouvidas. O que você falou é verdade, porque você tem que ter um protocolo. Qual que é o protocolo quando você está em uma ocorrência em que tem polícia militar e polícia civil envolvida? Qual que é o protocolo em que você tem, você tem um mandado para cumprir,
no território e que também a polícia militar está fazendo policiamento por ali. Tem tem que haver comunicação entre as 2 polícias, né, elas têm que trabalhar conjuntamente. "Olha, Copom, avisa o Copom que a Polícia Civil está fazendo uma operação nessa comunidade, está cumprindo mandado de prisão, de busca e apreensão", né. Dá ciência que tem viatura da rota, que tem viatura, da área circulando aqui, dá ciência a eles que a Polícia Civil está fazendo uma operação. E a mesma coisa a Polícia Militar: "Olha, eh, Copom, dá ciência aí à cabine de comando de controle que eu deparei com viaturas da Polícia Civil que estão aqui, nós também estamos na área", para não acontecer o que aconteceu, né, da forma como aconteceu, pra ver que é uma coisa, é um erro de procedimentos. Eu vi ali um erro de procedimentos e, em tese, o policial militar deveria ter, no primeiro momento, dar as ordens, porque se caso fosse um bandido seria o quê? Resistência seguida de morte. Resistência seguida de morte, no texto do boletim ia estar lá: "Olha, que foi dado voz de prisão", e o mesmo resistiu. Se você pegar os textos, são quase que o Ctrl+C e o Ctrl+V, né. Deparou com o indivíduo armado, foi dado voz de prisão. Qual foi a voz que o sargento deu ao policial que estava fazendo a diligência ali naquela comunidade? Simplesmente ele atirou, e essa não é a regra. Essa não é a regra. Você Deve ser a regra. não Deve ser. não é. Não é que não deve, não é a regra. Não é a regra. Se você deparar com uma pessoa armada, você primeiro tem que dar as ordens, e aí não obedecendo às ordens, é que você vai aplicar a lei. Se possível, você vai, até que ele não é tirar a vida dele, É o uso gradativo da força, não é isso? até que ele não exponha a reação contra você, que ele não coloque a sua vida ou de terceiros em risco. Então essas regras precisam ser seguidas, né. Olha, deparei com uma pessoa armada, solte a arma, deita no chão, põe a mão na cabeça, coloque a arma no chão. Você tem que dar o comando. Agora, se você dá o comando e a pessoa vai e aponta a arma para você, obviamente que você vai fazer o uso da força proporcional ao agravo, né. Então, e isso, se você pegar os boletins de ocorrência, você vai ler essa narrativa. Deparei com uma pessoa armada e dei voz de prisão, e o mesmo resistiu à voz de prisão. Não, havendo outra coisa acontecer a não ser atirar contra ele, percebe? Se você pegar os textos, você vai ler desse jeito. Então, se caso não tivesse sido policial, talvez o texto, a narrativa teria sido essa. Mas o que aconteceu é que acabou atirando em um policial que estava fazendo o trabalho, uma diligência lá naquela comunidade. E acabou, perdendo a sua vida. Deputado, eu sei, compreendo, e o nossa audiência também compreende a função de um legislador, dos deputados, que é fiscalizar o executivo. Essa é a e depois aprovar as leis, executar as leis, prover as leis, e a própria Assembleia é a casa do cidadão. Deputado, desde 94, 96, as polícias têm investido bastante no rádio trunk, nos sistemas digitais, criptografados, com autorização do governo americano para usar os sistemas americanos aqui. O senhor acompanha as licitações e Equipamentos de Israel. exatamente. E tudo isso baseado na integração de comunicação. Se isso já é investido milhões e milhões e milhões de reais, era só mudar o rádio e apertar um botão no computador e tava todos os policiais de todas as instituições falando no mesmo rádio. Essa falha, eu não sei se eu posso chamar de falha, essa característica de não ser, se todos falando na mesma canaleta, isso é uma falta de protocolo, isso é uma falha, ou isso eu compro o equipamento com toda a tecnologia, peço autorização até para fora do país para ter essa tecnologia nas polícias e não se usa. Como o senhor entende Olha isso aí? olha, eu vejo que, existe a falha de comunicação, existe a falha de procedimentos, de protocolos, mas existe uma grande falha da polícia hoje de São Paulo, que é a instrução. E a instrução não pode ser só quando você
faz o curso da academia ou agora da Escola Superior de Soldados, né. Não é você tem que ter reciclagem o tempo todo. Eu estava até te contando que eu fui parado pela polícia militar, e ali próximo da próximo da Marginal Pinheiros, ali, próximo de uma travessa ali que é a Zagotes, a Rua da Coca-Cola, e eu vinha com o carro inclusive da Assembleia, mas estava sem a placa preta, né, pediram para eu parar, eu parei. Aí o soldado me pergunta se eu tenho problema com a justiça, eu falei: "Eu tenho muitos problemas com a justiça, o que eu mais tenho é problema com a justiça", O né. policial perguntou para o senhor se você tinha problema com "É, você tem problema com a justiça?" Eu falei: "Ó, o que eu mais tenho é problema com a justiça, o juiz ganhar 180.000 para mim é um problema, né. A sociedade tem que pagar uma fortuna que paga, hoje, com essas verbas indenizatórias para os juízes, é um problema", falei, né. Aí ele falou: "Seu carro tem documento?" "Tem documento". Aí ele checou o carro, estava tudo ok, "Seu RG", aí deu o RG, ele: "Os dados meus são confidenciais, não porque eu sou deputado, mas porque eu sou investigador, os policiais têm os seus dados confidenciais, né, os policiais civis, o delegado, escrivão, investigador. Me parece também que os funcionários, o promotor, o juiz, tem seus dados confidenciais". Ele falou, ele não estava conseguindo acessar. Aí ele chamou o sargento, ele falou: "Eu não estou conseguindo acessar". Eu falei: "Não", ele falou: "Você trabalha onde?" Eu falei: "Eu trabalho no serviço secreto", né. Daí eu falei assim: "Deus salve a rainha". M6. É, O famoso aí puxou no Copom, mandou puxar meu RG no Copom, e aí o Copom falou: "Os dados são confidenciais". Aí ele foi tirar uma foto do meu RG, eu falei: "Não, você não pode tirar foto do meu RG, se meus dados são confidenciais, você não pode tirar foto do meu RG". Mas tudo isso eu tô te contando para demonstrar que o banco de escola não está funcionando, porque deveria se ensinar na escola para esses policiais, se você deparar com uma pessoa e tem seus dados, confidenciais, você não tem acesso, quais são os procedimentos, né? Quais são os procedimentos que você deve tomar? Eu percebi que eles ficaram um pouco perdidos. Isso mostra que o banco de escola, a reciclagem não existe, não está existindo na polícia. Então, essas informações, porque você faz lá o curso superior de soldado, ganha uma arma, uma farda, uma ponto .40, um distintivo e pronto, vai para a rua. E aí o Estado acha que já não é mais com ele. Se você acertar, parabéns. Quando você faz uma grande ocorrência, até o governador vai lá querer tirar proveito. Não, porque nós estamos fazendo e acontecendo. Quando você entra em uma situação de desgraça, uma situação dessa, todo mundo vira as costas para você. Essa é a realidade. E não, isso é na polícia civil, é na polícia penal, é na polícia técnica científica, é na polícia militar. Ou seja, quando você acerta, ok, parabéns. Se você errar, não tá mais aí quem te apoia, né. Então, nós temos que ter essa formação constante nas instituições. Nós temos que ter um padrão de aprendizado, você não aprende tudo só naquele período, você vai se aperfeiçoando no tempo, você vai aprendendo na rua, vai analisando os erros e os acertos. Tem dia que você faz uma ocorrência que é uma maravilha, mas tem dia que você faz coisa errada, então olha, errei aqui, errei ali, quais foram os porque um erro pode custar a vida, não só sua, mas a vida de terceiros e inclusive a sua. É, o senhor tá falando que o curso do CAES tá errado, onde junta delegados de última classe, oficiais superiores, quando o senhor tá falando assim: "Olha, soldado, investigador, escrivão, tenente, delegados, deveriam estar sentados na mesma academia e não". Quanto tempo você leva para fazer esse curso? Você entendeu? O problema não é que tá errado, o problema é o seguinte, eu entendo que você teria a cada 6 meses um curso de aperfeiçoamento, um curso de reciclagem, Mas lá se forma né. doutores agora, o senhor sabe disso. Sim, sim, mas quanto tempo você leva para fazer o CAES? 30 anos. Então, quando você Delegado também, 30 quando você anos. faz o CAES, você já está indo embora, Não serve pra nada você isso. já está indo embora, né. Então nós estamos falando de que eu, quando eu entrei na polícia militar, eu passei um tempo, aí nós fomos fazer um CI, que era um curso que tinha de patrulheiro, um curso, ou seja, a gente via naquele momento que tinha novas instruções,
informação, porque às vezes falta informação também. Ou seja, a polícia é um aprendizado constante, é uma instrução constante. Se você não tem isso nas pré-eleições, nos 30 minutos antes de sair com a tropa para a rua, ter lá o tenente, o sargento, dando instrução, fazendo análise das ocorrências, fica difícil, porque você vê erros que não tem cabimento acontecer aqueles erros. Você vê esse caso mesmo, do Rafael, não tem cabimento da forma como aconteceu, né? Com certeza poderia ter sido evitado. Ah, outra coisa, coletes, ele poderia estar com coletes. Eu não sei se ele estava com colete, eu sei que ele estava com bolachão. Mas talvez o colete também, dependendo da posição que o cara atira, você acerta ele, não tem jeito, né? Mas é muito importante que a polícia, quando vá sair para a rua, seja civil, seja polícia militar, esteja com coletes à prova de bala, né? Nós temos notícias aí de policiais que estão revezando o uso dos coletes, trabalho o dia inteiro nesse calorzão que nós tivemos de 40 graus, os policiais trabalhavam o dia inteiro e chegava no final do dia, tinha que passar aquele colete para o outro colega, porque não tinha, a secretaria não tinha comprado a quantidade no tempo certo dos coletes balísticos, inclusive coletes vencidos. Essas denúncias chegaram para a gente, nós inclusive fizemos requerimento de informação. Eles mandam aquela informação que eu já te passei, não, que está sendo feita a licitação, que já tem mais um lote. Mas o fato é que lá na ponta os policiais estavam com problema com os coletes. Estavam chamado de EPI, né? Exatamente, estavam revezando o uso dos coletes. Imagina 40 graus de calor, a quantidade de suor que você passa para aquele colete, e aí você passar aquele colete para o seu outro colega porque não tem coletes. Ele vai trabalhar à noite com aquele colete, correndo risco, inclusive, de doenças infecto-contagiosas, né? Então, o meu entendimento é que tanto a polícia civil, uma polícia penal, como uma polícia técnica, como uma polícia militar, vai para a rua, tem que estar com equipamentos de proteção individual. Deputado, outro assunto que eu queria conversar com o senhor, se o senhor puder falar, a gente tem visto ultimamente algumas revistas, alguns comandamentos, algumas ordens de serviço, onde o policial militar ele tem que ir para uma igreja, tem que ir para um templo, fazer uma revista geral. E eu sei que o senhor andou questionando as autoridades policiais sobre isso. Como que está essa situação e se esse caso que acontece, está acontecendo na Polícia Militar, ou acontecia, também acontece nas revistas da Polícia Civil de São Paulo, né, quando o delegado tinha falado. A Polícia Civil não tem revista, né? O que muitas vezes tem é correição, né? A correição tem uma data a cada 6 meses, delegado seccional, vai até a delegacia e faz a correição, analisa todos os inquéritos, o acervo, né? É assim que funciona a Polícia Civil. A Polícia Militar, ela tem essas revistas gerais, cada 6 meses eles fazem uma revista, e eles alegam que não tem espaço. Antigamente a revista era feita no quartel. Eu participei de revista geral na época que tinha o M2, o CPA M2, era feita lá no CPA. O senhor foi policial militar, né? E soldado em cabo. E hoje o senhor é policial civil, Investigador. investigador era afastado por ser deputado. Ser deputado. Então, as revistas eram feitas no quartel. Hoje elas estão sendo feitas nas igrejas, né? Então, ora na Igreja Universal, ora na Igreja Assembleia de Deus de Madureira e assim por diante. E os policiais, o governador deveria saber disso. Os policiais reclamam dessas revistas na igreja. Reclamo. Reclamam. Porque o Estado é laico. O Estado não pode se envolver com igreja, né? Nem se for, a não ser que eles fizessem uma licitação. Faz uma licitação, a igreja que ganhar vai cuidar dos policiais, né? Aqueles que querem se converter. Porque não parece, não? Vai fazer uma revista lá e vem um pastor, canta, faz uma fala, uma oração. Não é uma revista militar dentro de um Não, é uma revista militar, mas tem a pregação. não é que tenha pregação, a denúncia é que sempre vai lá alguém da igreja que cedeu espaço, né? O bispo lá, o pastor que cedeu espaço, e acaba lendo um verso na Bíblia e fazendo oração para abençoar os policiais, né?
Então isso daí para aqueles policiais que são de religião de matriz africana, policiais que são de outras agremiações religiosas, né. Também, É. Às vezes não gosta disso e acaba reclamando, e às vezes ficou muito tempo lá na igreja. católico também. Exatamente, católico, aí tem que frequentar uma igreja que não é a igreja dele, que não é a religião que ele escolheu, né. Então isso eu questionei, fiz até requerimento de informação, fiz representação no Ministério Público, né, Ministério Público Federal, porque não acontece só em São Paulo, acontece em outros estados, né. Então eu levantei essas informações e fiz a representação. E o fato, assim, mais emblemático que aconteceu foi a morte do soldado Venâncio, né. O soldado Venâncio puxou plantão lá 12 horas, das 6 às 6 da manhã. E aí tinha uma revista convocada pelo comandante do 37º Batalhão de Polícia Militar, pra uma revista a partir das 9 horas. Então ele ficou esperando, essa revista aconteceu na igreja, da Assembleia de Deus, de Madureira, e acabou que não coube todos os policiais nessa igreja, eles mudaram para um espaço no NASP, que você tem ali o 37º Batalhão de Polícia Militar na estrada de Itapecerica, no Capão Redondo, perto ali do 47. Você tem a igreja, Assembleia de Deus em frente, praticamente em frente o batalhão, e mais à frente você tem a entrada da UNASP, que é a Universidade Adventista. Tem a igreja adventista lá dentro, tudo. E aí eles foram fazer a revista, não coube, aí eles tiveram que deslocar, segundo as informações, que eu fiz um requerimento de informação, e eles me informaram como que se deu, por que que demorou, né. E aí eles foram deslocados para esse salão do curso, se não me engano, o curso de Direito da Universidade Adventista. E, obviamente, essa revista só terminou às 14 horas, né. Então, você vê, os policiais trabalharam a noite inteira e continuaram, praticamente dobraram o expediente, né, dobraram o serviço. E ficaram até às 14 horas para ir embora. Aí o soldado Venâncio sai às 14 horas, ele mora em Taubaté, ou ele morava em Taubaté, e ele sai de lá, pega a Regis Bittencourt e cochila em cima da moto, de uma motocicleta de baixa cilindrada. Ele cochila e entra na traseira de uma carreta e veio a óbito. Então, não tinha tomado café, não tinha se alimentado, então é um tratamento que o comando da Polícia Militar daqui tem que ser evitado. Olha, quer fazer uma revista, eles depois dão um dia de folga. Uau, é melhor dar o dia de folga e fazer a revista nesse dia de folga do que, fazer a revista, a pessoa terminando o seu trabalho, o seu plantão de 12 horas, e ter ficado todo esse tempo e correr todo esse risco, correr o Venâncio. Ou no dia do serviço, fazer a revista, que é um serviço. Eu fiz esse questionamento no meu requerimento de informação, por que que não fez isso? Ele respondeu que não poderia fazer, porque é horário de serviço. Ué, mas teria que ser, não, é hora do serviço, a resposta que eles deram, né, tá até aqui. Tá até aqui a resposta, eu trouxe aqui Então não era serviço, ele Ó, morreu em serviço? eu fiz o requerimento de informação, Caramba. inclusive representei no Ministério Público esse caso, né. Deixa eu ver se está aqui, esse é do Moradia Segura. Aqui, a resposta que eles me deram, né, sobre, aí diz o seguinte: "Há alguma determinação para que os comandantes de batalhões avaliem agendar a reunião geral durante o expediente e não na folga dos policiais?", a pergunta que eu fiz. Se não há alguma orientação aos comandantes para que dispense aqueles que trabalharam no plantão noturno de 12 horas ininterrupto, que é o caso do Venâncio. Aí ele me responde da seguinte forma: "Nos termos do artigo 5º do artigo 144 da Constituição Federal, às polícias militares cabe a polícia ofensiva e a preservação da ordem pública, em face da lei número 14.751 de 2023, que institui a Lei Orgânica Nacional das Polícias Militares, dos Corpos de Bombeiros Militares do Estado, do Distrito Federal, dos territórios, tem-se no inciso 1 do artigo 4º que o atendimento permanente ao cidadão e à sociedade é uma das diretrizes a ser observada pelas polícias militares, Mas o além de outros previstos na legislação em regulamentos no âmbito de suas atribuições constitucionais legais.
A atividade jurídica concernente à manutenção da ordem interna, à preservação da ordem pública ou ainda atividade policial é um serviço típico de Estado, com as características de ser essencial, exclusivo e obrigatório. Em face de todo exposto, não é possível a interrupção do serviço militar policial ordinário, que demanda o atendimento permanente ao cidadão para que os policiais militares participem de uma reunião, com os aspectos de uma reunião geral, de unidade territorial, onde são tratados assuntos de maneira robusta, comparando-se com as atividades cotidianas de início de turno de serviço. A última reunião geral ocorreu no final de setembro, do começo de outubro de 2024. Então, ele dá todo esse devorteio, né? Esse devorteio para dizer que não poderia fazer no dia de trabalho. Mas, quando ele faz a convocação, que eu estou com a convocação aqui, ele diz, né? Ele fala que cada companhia providenciará também uma lista com os policiais que possuem impedimento justificado. Essa lista deve ser providenciada e enviada à seção de comunicação. Cada policial deverá assinar a lista, né? Ele vem todo... E ele vem no item 1.1, providenciar a apresentação de todos os policiais militares sob seu comando, dividindo o efetivo para o comparecimento nos 3 dias. A escala deverá ser composta pelos policiais de folga, sendo garantida a compensação com um dia de folga posteriormente. Pô, então ele poderia garantir um dia de folga e nesse dia de folga faz-se a revista. Ah, não dá para reunir todo mundo? Faz a revista de 2 vezes, porque as instruções que ele vai passar, faz um dia uma turma, no outro dia outra. Agora, da forma como que eles vêm fazendo, vai acontecer outros fatos, porque o policial trabalhar 12 horas, ficar esperando até as 14 horas para ir embora, vai acontecer outros óbitos, porque o policial sai baqueado. Eu até tive no Embu Guaçu essa semana conversando com uma senhora que foi secretária do prefeito de Embu Guaçu, ela disse que lá, na casa dela, tem 2 policiais que moram na casa de caseiro, que ela cedeu para eles morar. Aí ela falou assim: não, eles moram aqui, mas eu quase não os vejo, porque eles dormem tanto, porque eles trabalham tanto, que eles chegam tão cansados, e a gente só vê eles dormindo, porque só trabalha e dorme, só trabalha e dorme. Então, para você ver que a vida do policial não é uma coisa fácil, Não é. porque ele tem que se matar de trabalhar, de fazer bicos, De gente, delegado e outros e bicos. outros, você entendeu? Então ele não tem vida. Aí o comandante quer, além de tudo isso, né, com salário indigno que o governo Tarcísio paga, isso me deixa muito estressado, né? Vai lá para Adriana, hein? Sim, ainda bem que você me deu o convite. É. Isso me deixa estressado. Adriana, Eh, Spal Urbano. ela falou assim: "Não, eles dormem muito, então eles trabalho e vai para casa e dorme, trabalho, vai para casa e dorme", de tanto trabalhar. Então, você fazer revista geral, o policial ficar sem comer, sem tomar café, ouvindo, né, As que não interessa para ele. 4 horas de falatório, 5 horas de falatório. Que eu também acho que uma revista geral não pode ser tanto tempo, né, o que tem tanto para falar que tem que ficar 4, 5 horas falando, né. Aí o policial saiu e acabou que veio a óbito e a família teve essa perca, que eu vou te falar, que poderia ter sido evitado. Poderia ter sido evitado. Tanto a morte do Rafael poderia ter sido evitado, como a morte do Venâncio poderia ter sido evitada. Eu acho que faltou um básico que o senhor falou, que modificou, saiu de um lugar, foi para o outro, é o erro de planejamento da polícia de contar cadeiras, né? É o mais simples, quantas cadeiras tem, parece Quantos se abrem? é um erro. Quantos são? E só para, eu não sei, o senhor fez um requerimento e teve uma outra resposta, porque a atividade da polícia não para. Aquele batalhão pode ser suprimido por batalhões limítrofes, né? E eu posso colocar outro serviço. A polícia não vai parar para fazer uma revista. E a revista, já que a polícia quer ser militar, Não, por isso que ele dividiu em 3, né, não, ele interrompe, né? O senhor falou, ele colocou aqui, ó, nos dias 28, 3 e 4 de junho, na Igreja Evangélica Assembleia de Deus do Ministério de Madureira. Tá aqui, ó, a gente, pode ver que tá. verdade, é verdade. E a gente tem visto que essas reclamações não surgiram agora, depois da ocorrência do consulado Venâncio, mas várias reclamações aqui no canal sobre isso. E nada se mudou. Mas mudou alguma coisa? Ou ainda estamos nessa mesma. Não, porque não tem governo, né? Se eu sou o governador, eu falo: olha, vocês não vão fazer mais revista em igreja. Mas o governador nem conhece São Paulo.
nem sabe o que que é isso. Pergunta para ele. Ele até deve saber, porque ele foi capitão do exército, né. Mas aqui, ele não tem preocupação nenhuma com essas questões. E aí o comando faz o que quer, todo mundo faz o que quer, e aí faz o que quer, tem o resultado morte. A Assembleia tomou alguma providência ou só o senhor está tem mais alguns deputados? Olha, eu não vi as pessoas, não vi nenhuma ação da Assembleia, né. E a bancada da bala se manifestou? Eles defendem esse modelo, né, porque a bancada da bala, ela é uma bancada elitista, então ela defende a elite da polícia, ela não defende a base, né. Ela, obviamente, se elege a partir da base, mas é uma corporação, percebe? É um é um é um interesse corporativo, corporativismo, né, então você sabe o que que é o corporativismo, né, então eu não vejo eles falarem sobre isso. O Venâncio morreu, ninguém falou nada. Não vi falar, não vi o governo se posicionar. O Rafael agora, também eu não vi o governo se posicionar. Eu não vi o secretário da segurança se posicionar. Eu não vi o governador se posicionar. Talvez você tenha ouvido, eu não ouvi. Aqui no canal eu não ouvi. É. Aqui no canal. Eu fiz um vídeo autoral, tá rolando aí, tem muitos comentários, e as pessoas falam que não foi fatalidade. Os comentários que a gente tem aqui não foi fatalidade. Tá claro, né, o vídeo mostra claro, né, que ele depara e já começa a atirar, não houve um alto lá, né. Por exemplo, você foi sentinela no quartel, eu fui sentinela, qual que é a orientação? Quando alguém se aproxima, alto lá, se identifique, quem vem lá. Qual é a senha? Se a pessoa não se identificar, você pode atirar nela. É regime militar, né? Não, não, eu tô dizendo no quartel você tem esse aprendizado. Então imagine na rua se a gente depara com qualquer um e começa a atirar nele. É, Esse não é a atividade essencial de polícia. A polícia, a atividade é garantir a vida. é isso, Acima de tudo, garantir a vida, isso aí. né. Aí, O risco é inerente à profissão. ela repele a injusta ameaça. Ela vai repelir a injusta ameaça, mas quando deparou ali com o policial armado, tinha que ter dado as ordens. Se é legítima defesa putativa. Sim, mas se você fizer a menção que vai atirar em você, né. Eu fui abordá-lo e ele ameaçou puxar a arma. Não é o caso do policial que já estava em diligência e estava com a arma para se proteger também em uma comunidade de risco. Esse você tem que analisar. Então, a legítima defesa putativa, ele fez menção de puxar a arma, ele não estava armado, mas fez menção. Levou eu a entender que ele ia atirar em mim. No caso, o policial estava com a arma na mão, com distintivo de policial, e o colega dele que levou tiro também gritando: "Polícia, polícia". Então, ele poderia ter dado a ordem: "Jogue a arma no chão, solte a arma". Ele poderia ter dado uma voz anterior aos disparos. Isso não aconteceu. Então, eu queria mudar o assunto. A pauta aqui eu acho que é diária. Pelo menos 5, 10 perguntas sobre o tema moradia segura. Moradia O segura. que está acontecendo com a moradia segura para os nossos policiais militares, civis, científicos e policiais penais? Olha, eu trouxe aqui porque eu fiz um requerimento de informação sobre a moradia segura. Então, houve a aprovação do projeto, houve as portarias intersecretariais, mas até hoje não há aporte financeiro para moradia segura. Não há dinheiro. As pessoas estão com a expectativa de ter acesso a essa carta de crédito de R$ 300.000. Mas, por parte do governo, isso ainda não aconteceu. E ele me mandou, eu fiz a Quem que respondeu? Foi o governo do estado? eu fiz a pergunta, eu fiz a pergunta, encaminhei à Casa Civil, Casa Civil. ó, secretário da Casa Civil. Tá. E ele recebeu a resposta do secretário de Segurança Pública, ó, Guilherme Teride. Envolve também outra secretaria, né? Sim, Também. sim. Tá. E o que de resposta E ele diz o seguinte, eu não vou ler toda a resposta, mas eu vou ler o que importa, que todo mundo, né, tá esperando. policial, ele quer Ó. comprar casa, comprar
Cumpre informar que até a presente data, nenhum servidor da segurança pública obteve a concessão de carta de crédito no âmbito do programa, em virtude de a etapa de inscrições estar condicionada à formalização do acordo de cooperação técnica entre as secretarias da Segurança Pública, Administração Penitenciária, Desenvolvimento Urbano e Habitação e a Companhia de Desenvolvimento Habitacional Urbano do Estado de São Paulo. Então ele está dizendo o seguinte, que não há ainda um acordo de cooperação técnica. Ué, mas aí Ele assinou isso aqui, ó, de forma digital. Você vê que demora a chegar esses documentos, né? Na data da assinatura digital, tal, 13/6/2025. Ó, tá. 13 de junho de 2025, né? Só que essa lei é bem mais antiga, né? A gente tá falando de 2024, se não me engano. Não, a lei, A moradia segura é não, a lei foi uma lei do Major Meca, inclusive eu sou coautor dela, e outros deputados, que aprovaram a lei e ela foi regulamentada. Tem um decreto regulamentador E dela. qual é o prazo que os secretários, né, as autoridades executivas têm para poder liberar essa carta de crédito aos policiais estaduais? Tem ou não tem uma data? Então não existe, ó, tem a resolução 059, que trata disso. Ó. Regulamento o artigo 7º do decreto 68927, de 26 de setembro de 24, que institui o programa Moradia Segura, destinado aos policiais civis. Então, existe uma resolução intersecretarial já assinada, está aqui, ó, publicada no Diário Oficial, as condições, os critérios, as disposições finais, inclusive, ó, assinado pelo secretário da Habitação. Exatamente. Secretário de Desenvolvimento Urbano e Habitação, exatamente. É isso, meu. Existe todo o decreto do governador. Está aqui o decreto. Ó. Que é de 26 de setembro de 2024, né? Então existe. Aqui tem o governador do estado e seu secretário da Casa Civil e os demais secretários da Segurança Pública, da SAP e esse último eu não sei qual é a secretaria, esse é do CDH1. Qual que é o último? O último é Não, é da Habitação. da Habitação, então secretários assinaram. É. SSP, SAP e Habitação. Então, você vê, tem um decreto do governador, tem a portaria intersecretarial. Agora, ele está dizendo o seguinte, E faltou um acordo de cooperação. e ainda falta um acordo de cooperação técnica. Por isso que até agora, ninguém teve acesso a essa carta de E crédito. quando vai ter, deputado? Então, essa é a grande pergunta. Os nossos policiais aqui do canal. Essa é a grande pergunta que está sem resposta. A grande pergunta é quando o governo vai liberar, porque não é só, ele fala assim de cooperação técnica, Mas isso é uma coisa que se faz. mas existe, além da a cooperação técnica, o aporte financeiro. Qual é que é o banco que vai. Não, vai ser feito pela própria Secretaria de Habitação. Isso daí Não, mas aí tem que ter um agente financeiro, né? Nós olha que é uma carta de crédito, né? tá. Aí a carta de crédito que a CDHU vai definir. Eu acredito que não vai passar por agente financeiro. O governo pode te dar. O governo tem dinheiro. Ele pode Na verdade, tem um cofre forte, dar, né? O problema é o seguinte: quanto de dinheiro ele vai aportar? Que não tem resposta. também não tem a quantidade de. Quanto? Por exemplo, ele pode aportar lá 300 mil, aí de uma pessoa só, né? Então, por isso que ele não abriu inscrição. Ele não sabe quantas pessoas. E o Hoje, decreto não fala isso, né? não. É uma política que o poder discricionário é do governante, Se né? ele quiser dar só para a Polícia Civil, Não, a moradia segura é as 4 polícias. e se ele quiser dar só para a Polícia Civil, Não, ele tem que seguir a lei. mas tem essa proporcionalidade. Então, Será que meu policial penal, não, assim, se vai ser, vamos dizer assim, ele vai abrir a inscrição. Quando ele abrir a inscrição, ele vai saber quantos de cada polícia vai se inscrever, certo? certo? Não vai ter cota. Não, aí a cota é o valor que eu coloco. Se eu colocar 1 milhão, eu atendo 3 pessoas. Sim, mas a cota é entre as polícias. Igual tem no Rio. Se eu colocar 1.200.000, eu atendo um policial por polícia. Certo. Então, eu posso. Aí, obviamente, que isso vai ser feito uma análise econômica, financeira do candidato. Não dá para você dizer que vai ter uma cota. Primeiro, você tem que saber, bom, eu tenho 100 policiais inscritos. De 100,
somente 70 têm condições de ter. Ah, vai fazer uma análise. Você tem que fazer uma análise econômica da pessoa. Somente 70 têm condições de ter. O dinheiro que eu tenho atinge, sei lá, 50 pessoas. Aí tem os critérios de empate, desempate. Está no decreto. Tem os critérios. Se você ler, você vai ver lá. Deputado, essa lei, esse decreto, ele atinge os, talvez o texto não seja esse, mas os policiais ligados à Secretaria de Segurança Pública. E a administração penitenciária. O inativo, ele é policial. O senhor é policial. O inativo, ele não deixa de ser policial. Eles podem se inscrever. É isso que eu queria ouvir. Eu pode se inscrever. Na visão do senhor, pode se inscrever. No meu entendimento, pode escrever. Agora, se vai ter acesso, é outra coisa. Aí o tempo e tal, mas Ele vai abrir inscrição. Ele vai abrir inscrição para os policiais, na secretaria. A inscrição vai ser feita na secretaria. porque o policial militar tem funcional, o policial civil tem funcional, o científico, o penal ele tem funcional. Eu sou policial. Ele vai abrir inscrição, ele vai abrir inscrição, e aí as pessoas, provavelmente a inscrição vai ser pela internet, vamos dizer assim. Você vai abrir inscrição, vai ter que ter um site lá para você escrever, ó. Aí ele não diz como ainda vai ser, por isso que ele está dizendo que falta uma cooperação técnica. O senhor você acha que essa lei sai ano que vem? Um ano eleitoral tem grande possibilidade, né? Porque o governo ele tem um calendário eleitoral, por mais que a gente fique cobrando, né? Mas o governo tem um calendário, ó. Chegar na hora, olha, fiz casa, dei casa, carta de crédito para tantos policiais, para faturar em votos, né? Então, o governo sempre tem um calendário eleitoral que não é o meu calendário, que não é o seu. E muito menos o calendário do policial aqui. Muito Precisa menos. morar. Sim. O seu alvo é policial. E aí é importante que o policial fala, pô, o cara deixou a gente sofrendo até agora. É aquela história do bode na sala, né? O cara tava lá e falou, pô, tira o bode, eu não consigo. Ele morava numa casinha, num cubículo. Ele, a mulher, o filho, naquele cubículo. E o cara colocou o bode lá. E ele todo dia falava, tira aquele bode, né? Quando o cara tirou o bode, foi a melhor coisa que aconteceu na vida dele. Mas ele continuava no cubículo, né? Ele continuava numa condição subhumana. Então, muitas vezes vira um bode na sala, né? O cara, não, deixa para o ano que vem. E aí, a hora que ele concede, as pessoas esquecem todo o sofrimento que elas passaram para chegar nessa carta de crédito. Deputado, eu queria abordar um assunto que eu sei que é uma das pautas que o senhor tem lá na Assembleia, em proteger os policiais estaduais. O transporte dos policiais pesa no bolso. Fica dando carteirada é uma coisa meio, na linguagem policial, jegue. Não sei se é essa. É jegue, né? Fica dando carteirada. E quem concede, o motorista, 2 por ônibus. O policial civil não tem farda. Ele vai usar uniforme. E o policial penal tem que se deslocar. Como que tá a gratuidade do transporte para os policiais estaduais? Olha, eu aprovei o projeto, eu fiz um projeto. Eu comentei da outra vez que eu estive aqui. Isso é um problema que tem, os policiais muitas vezes têm dificuldade. O secretário agora apareceu com 5 ônibus, não sei se você está sabendo disso. Ah, estamos sabendo. Ele apareceu com 5 ônibus, não vai resolver, né? E é só para polícia militar? Não, Ele vai compartilhar. não, para a polícia militar, 5 ônibus. Bom, nós temos policiais trabalhando em todo o interior de São Paulo, policiais que moram na capital, trabalham no interior, policiais que moram no interior, trabalham na capital, trabalham na capital, moram no interior. Mora na capital, trabalha no interior. Nós temos essa o governo deveria, corrigir melhor, né, essa distribuição dos policiais. Você pega o caso do Venâncio, que morreu, que bateu atrás da carreta e morreu. Onde que ele mora? Em Taubaté. Eu ia trabalhar lá, pô, lá de casa. Não teria acontecido isso se ele estivesse trabalhando em Taubaté, né? Então, você tem esse problema. E que, no meu entendimento, o projeto que nós aprovamos é o melhor remédio. Porque o policial vai se inscrever numa plataforma que o governo vai criar. Vai se inscrever, vai dizer lá quantas conduções ele toma por mês, de que lugar para que lugar. Quais são os dias de plantão dele. Olha, eu trabalho 12 por 36, vou trabalhar dia tal, dia tal, dia tal. Ele lança lá, o governo vai saber, olha, tais dias ele vai sair lá de Sorocaba para ir trabalhar em São Paulo. Qual a empresa de ônibus que circula de Sorocaba até São Paulo?
Cometa, Expresso Brasileiro, sei lá, qual a empresa. Ele vai dizer nessas informações qual que é a empresa. E aí a empresa vai poder emitir o boleto para ele, vai informar o governo, porque vai ter as informações, vai emitir o boleto e ela vai poder, por esse projeto de lei que nós aprovamos, vai poder fazer a compensação tributária. Em vez de ela pagar um imposto para o governo, ela vai abater desses valores desses policiais que ela está transportando. A gente espera que o governo sancione, né? É um projeto muito bem-vindo e que resolve a polícia técnico-científica, resolve a polícia civil, a polícia militar, a polícia penal, porque todas essas instituições têm policiais morando em lugar, trabalhando em outro. Você pega os presídios, a maioria dos presídios não estão em São Paulo. Outro dia, foi uma policial penal me procurar lá na Assembleia, né? Eu até fui lá falar com o secretário, mas acho que não resolveram a situação dela. E ela mora no interior, não me lembro a cidade, mas 400 quilômetros de São Paulo, longe, muito longe. E tem ela e uma filha, e a filha fica sozinha, uma filha menor de idade. Fica sozinha morando no interior, porque ela não tem condições de ficar lá, não tem condições de ir e vir, né? Então ela fica aqui numa república, e aí às vezes fica a semana inteira, porque não tem dinheiro. Não tem, é caro. Não tem dinheiro. E aí ela vai, a cada 15 dias, vai lá para ficar com a filha, e a filha correndo todos os riscos. Uma filha menor de idade. Correndo todos os riscos, morando sozinha. Que prazer tem trabalhar na polícia, né? Deixando a família. Mas, deputado, na Polícia Civil, eu sei que tem o cargo de AGPOL, o agente policial. Tem o agente de telecomunicações, Um agente AGPOL, policial. tem o investigador, que agora é oficial, de investigação, é oficial. São investigadores, Sou investigador de polícia, tem ainda o cargo de escrivão, tem de delegado. Na polícia militar, os cargos é soldado, cabo, sargento, resumindo, né? Subtenente, tenente, capitão, major. Estou fazendo uns resumos, tenente, coronel. Eu não tenho cargo de motorista de ônibus. Quando eu coloco 5 ônibus, eu ainda coloco 5 motoristas. Na verdade, eu vou ter que fazer revezamento. Na verdade, eu vou ter talvez 15 motoristas. Eu tenho toda a pessoa que vai trabalhar nesses ônibus. Essa solução é uma boa solução, uma solução mágica para resolver os problemas, compartilhando com a Polícia Civil. Eu só queria retomar, porque toda hora está tirando o policial da função. E aí, eu vou comprar mais ônibus, vou tirar mais policial que foi treinado para trabalhar no policiamento sensível, para ser motorista de ônibus, tem os motoristas, tem os policiais mecânicos. Caramba, eu não sei se é desvio de função ou é percepção da própria. É desvio de função. Não sei, eu tô... É desvio de função, né? Não foi contratado para ser motorista de ônibus. Foi contratado para dirigir no máximo a viatura, né? Então, porque o AGPOL poderia fazer isso. O Que é o AGPOL, motorista. mas ele é motorista de viatura. Ah, de viatura. Né? A atribuição dele é dirigir a viatura. Então não é o ônibus também. A não ser que o ônibus seja uma viatura. Que tem. Se eu pegar o ônibus que vai fazer policiamento, ó, por exemplo, vou fazer a operação lá em Santo Amaro. Vai levar os policiais para fazer a operação, ok. Mas agora eu vou só levar e trazer, levar e trazer. Se essa ideia da PMDS for assertiva, eles vão aumentar a frota para 30, Mas vamos pegar, vamos dizer, até se vai cancelar o descanso do motorista. vamos dizer assim, hipoteticamente, que eu tenho policiais que vêm de Piracicaba trabalhar em São Paulo. Eu tenho policiais que vêm do Jundiaí trabalhar em São Paulo. Sorocaba que vem trabalhar em São Paulo. Mas isso que, talvez, E o radial? não, talvez, como essas cidades estão próximas, o ônibus, mas olha só, o ônibus vai sair que hora de lá? Tem flagrante, não fica flagrante. Não, que hora ele sai de lá e que hora ele chega aqui, porque ele tem que ter um itinerário. E tem horário de serviço? Não, ele tem um itinerário. Então, tudo bem, ele vai sair pegando esse pessoal, quando chegar aqui, vai chegar que horas? E se não tiver vaga de banco? Né? Porque erraram no banco lá na igreja. Então, não é a ideia mais acertada, essa ideia do secretário Derrite de querer dizer que vai comprar uma frota de ônibus para ficar transportando os policiais. Eu acho que esse projeto nosso resolve todo esse problema E é mais confortável o policial. e não precisa ficar tendo desvio de função. O policial tendo desvio de função. E aquele que é SA na rodoviária, eu posso ir. Não, já vai lá comprar passagem. Esse projeto, para você ter ideia, a aprovação da redação final aconteceu
no dia 27 de junho agora. O que, aqui, despacho do presidente, aprovada a redação final no termo do artigo 151, parágrafo 3º, espécie-se o autógrafo em 27 de junho. André do Prado, presidente, né? Presidente da Assembleia. Esse autógrafo ainda não foi enviado para o governador, porque nós estamos em recesso. O que o senhor precisa do pessoal do canal, dos policiais que assistam? Mandar um e-mail para o senhor, Para mim não, né? Manda para o governador, sanciona governador, sanciona o projeto 1712, pela sanção do projeto, 1712, E aí sanciona. todos os policiais estaduais, Todos os policiais. o policial militar tem que andar fardado para pegar o ônibus aí, essa carona? Ou pode Não, ele pode fazendo? a paisana, porque aí tem o boleto. Porque a empresa vai declarar os ônibus, por exemplo, você tá lá, Ele vai lá vamos pegar, você mora em Santos, Tá. trabalha em São Paulo. Tem uma empresa que vem de Santos até a rodoviária lá no Jabaquara. Acho que é a Cometa, não sei. Ele vai informar, olha, eu trabalho 15 dias no mês, que é 2,36, eu trabalho 15 dias, eu pego 15 condição para ir, 15 condição para voltar. A empresa é a Cometa. Ele vai informar isso na plataforma. Tá. Aí a empresa vai poder emitir o boleto. Ela vai emitir o boleto, esses 15 boletos para ir, 15 boletos para voltar. É o que ela vai estar autorizada a bater no imposto. E o policial vai pegar uma passagem Normalmente, baiano, o militar vai estar paisando, vai viajar sentado. Por que tem controle? Por que tem controle? Se você fizesse simplesmente isso, não, todos os ônibus podem levar que nós vamos pagar. Aí o policial vai para um lugar, vai para o outro. Então, tem que ter o controle. A gratuidade é para garantir que ele vá do serviço para casa e de casa para o serviço. Tá, um projeto. Esse é o objetivo, é o objeto do projeto. Eu não posso falar pelos policiais, mas eu falo pelo pessoal que tem aqui, pelos comentários. Os policiais militares que hoje precisam ir fardados para casa, pegando É um risco. é um risco enorme. O que o senhor está fazendo é um risco. Os outros policiais não precisam estar fardados, uniformizados. Mas... Inclusive, tem um projeto meu, quando eu era vereador, que está tramitando na cidade de São Paulo, que garante a gratuidade para os policiais civis, militares, técnico-científicos e penais, os GCMs, inclusive os GCMs, com o bilhete único do policial, com a gratuidade no bilhete único, para que ele também não ande fardado nos ônibus urbanos. Justo? Isso é um projeto que eu já apresentei no primeiro mandato meu, ele foi vetado, eu reapresentei no segundo mandato e está tramitando. E foi aprovado agora em primeira votação. O vereador Ananias pegou a coautoria dele, eu falei, Ananias, pega a coautoria para ele continuar, porque quando você deixa de ser vereador, o que acontece? Seus projetos são arquivados. Então, eu pedi para ele pegar a coautoria para continuar a tramitação do projeto. Ele e outros vereadores pediram coautoria, está tramitando, e agora, recentemente, ele foi aprovado em primeira votação. Vai à segunda votação, eu vou lá falar com o prefeito, Ricardo Nunes, fala, prefeito, sancione esse projeto, que é importante para os policiais. Garanta gratuidade para os policiais na cidade de São Paulo. Eu ainda vou fazer essa pressão lá, o prefeito, estou esperando votar em segunda. Assim que votar em segunda, vai para o prefeito sancionar ou vetar. Eu vou correr lá, vou pedir uma audiência com o prefeito e pedir para ele sancionar, porque segue a mesma lógica desse projeto que eu apresentei na Assembleia para o Estado. No caso, esse foi para o município, porque o policial militar andando fardado no ônibus lá na periferia também está correndo risco. Se ele tem lá o cartão com a gratuidade, ele vem entrar civis, passa e vai embora. Tá tendo ônibus aqui, pelo menos na capital, gratuito aos domingos. Eu acho que é justo. Não teria problema nenhum você conceder essa gratuidade para os policiais. O policial não gosta de andar de ônibus, é ver até o carro dele, mas não tá dando. Mas se ele tem condições seguras, Claro. se ele tem condições seguras, Os militares porque estão usando a farda, né? não. Esse é o Mas você imagina o risco. Na época, eu não tinha carro, ia trabalhar de ônibus, era um risco, e não é. Você tá fardado ali, acontece qualquer coisa, a pessoa já pede que você agir. Olha, eu acabei de ser assaltado ali, você abandona tudo, tem que ir lá ver. Uma vez mesmo, eu vinha
pela Emboimirim, eu vinha da escola de cabos, do Cefap, na época era Cefap. Eu estava vindo, e quando chegou bem na Emboimirim, no Piraporinha, o senhor: "Olha, aquele cara ali acabou de me assaltar". E eram 2. Aí eu olhei assim, estava fardado, falei: "Não, tem que ir lá ver, né". Entendi. A hora que eu desci, eles começaram a correr. Aí eu comecei a correr, trânsito, correndo. Aí eles entraram num condomínio que tinha a obra da duplicação da Emboimirim lá no Piraporinha, naquela época. Eles entraram no condomínio, um foi para um lado, outro foi: "Bom, um pelo menos eu pego", não consegui pegar os 2 que eu não, mas justamente peguei o cara, graças a Deus consegui pegar, o cara que tinha roubado, que estava com o dinheiro do É. senhor, né. O senhor policial militar ganhou o PMzito, ganhou uma laurea de mérito pessoal, né. O PMzito eu tenho. É esse é o padrão Tenho o agitado. PMzito. É isso aí. Legal falar com o deputado, Tonel, por quê? Porque a gente conversa com um policial militar, não deixa de ser policial militar, é um policial civil e a gente conversa e ele traz muito da realidade nossa aí da rua. Falar em realidade, queria abordar um assunto que, os policiais militares não estão entendendo a gravidade, em relação à contratação, de policiais militares em escola cívico-militar. E eu sei que o partido que o senhor está entrou com uma ação civil pública, não sei qual que é o nome da ação, questionando a forma de contratação de policiais militares na escola cívico-militar, que não, que o partido, o senhor ou os partidos, eles não falaram contra a escola cívico-militar, mas a forma de contratação. Como que está essa situação aqui em São Paulo? Não, o meu partido ele tem posição, honestamente falando, não preciso esconder nada, o PT ele tem posição formada contra as escolas cívico-militar. Mas esse caso não É. falou disso, né? Esse caso foi bem específico. Existe uma ação no Supremo, que está tramitando no Supremo, que ainda não foi, julgada, né, não foi finalizado o seu julgamento, e tem esse caso que aconteceu em São Paulo, porque quando se votou a escola cívico-militar, eu fui conhecer de perto o colégio militar. Falei: "Bom, o colégio militar é um colégio de excelência", né. Não sei se você conhece, ele é mantido pela Cruz Azul, e é uma escola que as pessoas que estudam lá aprendem, eh, e tem disciplina, e é muito organizado o colégio militar. Não é o modelo que eles trazem dessa escola cívico-militar. O colégio militar, os professores não são militares, os diretores, o corpo pedagógico são, pessoas que se formaram naquela para aquela finalidade e exerce ali um aprendizado de excelência. É o colégio militar. Então, muitas vezes as pessoas, quando fala cívico-militar, pensam que vai ter o mesmo tratamento que eles veem as crianças, os adolescentes que estudam no colégio militar. Na realidade, o que o governador criou foi um BI para aqueles amigos do rei. Não é amigo do reis, Reis, não. Beco dos Reis? Não, não são amigos do reis, não. Amigos do rei, o imperador, né. Eh, aí ele vai ganhar um salário, então você vai ter lá cerca de R$ 6.000 para um monitor, uns R$ 10.000 para o coordenador. Aí você vai pegar um oficial aposentado, amigo do rei, né, se aposentou, sei lá, um coronel aí se aposentou, ganha seus 30 pau, vai ganhar mais 10 lá, fazendo esse bico como, coordenador dessa escola, que eles pegaram uma escola, são apenas 100 escolas, não são não são as 4.000 escolas que nós temos, apenas 100 escolas que vai ter esse título cívico-militar, e aí ele escolhe quem é amigo dele para ficar lá ganhando esses 10 pau, é um negócio bom. Ele ganha 30 pau mais 10 são 40. E o monitor vai ganhar seus 6 pau, vai ganhar mais que o professor, o coordenador vai ganhar mais que o diretor de escola, e tudo isso pago com dinheiro carimbado da educação. É da educação, não é da sec Não, é da educação. mas o que quem vai trabalhar é da Secretaria de Educação, mas policiais militares. Se não, os funcionários da educação continuam lá, os professores, diretor, toda a gestão continua na mão dos, profissionais da SEDUC. Só que, como vai receber esse título, de escola cívico-militar, vai ter lá um coronel, um capitão, um major que vai ser coordenador lá, 10 pau. Aposentou, vai ganhar mais 10 pau.
vai ter lá um primeiro-tenente, segundo-tenente, que vai ser lá um monitor, mais 6 pau. Então, vamos dizer assim que um tenente se aposentou aí com uns 15 pau por mês, vai ganhar mais 6, vai para 21, É menos, hein, 12. com 7 quinquênios, 6 quinquênios, Com 6 é 12. 6 quinquênios, com 6 quinquênios, no primeiro-tenente. Segundo. Ah, bom. Porque são as praças que conseguem. Mas o primeiro-tenente. Primeiro já dá aquele salto. Então. Aí ele se aposentou, ele tem integralidade, paridade, vai fazer o bico lá, vai ganhar. E o professor tá lá ganhando os seus míseros R$3.000, R$4.000, R$3.600, dependendo, 5, dependendo quantas aulas ele se mata ali. Na realidade, é uma agressão que se faz contra a educação, essa lógica do Tarcísio de criar esse bico oficial, é um bico oficial para esses amigos dele. Para quem não vai fazer DG, Porque não vai atender todo mundo. Não vai atender, vai pegar todos os policiais aposentados? Não vai. Não vai pegar, todos os policiais aposentados agora vão para a escola cívico-militar. Vão ganhar mais 6 pau por mês, mais 10 pau por mês. Né? Não vai pegar, vai escolher ali os amigos. O que a gente está discutindo aqui, eu acho que é extremamente importante a gente pontuar que a gente não está falando do modelo educacional ou pedagógico da escola, a gente está falando da forma que esses policiais militares estão ingressando para trabalhar na Secretaria da Educação, sem criação de cargos específicos. E pela ação proposta pelos partidos políticos é que estaria ferindo a impessoalidade do artigo 37. E todo provimento de vagas para o serviço público se dá por meio de concurso ou uma seleção Pública. mais Seleção pública. Isso, e me parece que esse critério, nesse momento, não foi observado, e o próprio Ministério Público endossou esse pedido dos partidos, né? Então, essa é a gravidade. Ninguém está discutindo, é bom, ruim, modelo ou não. Aí porque ainda não, em São Paulo nós não temos ainda o resultado disso, né? Que isso vai ser bom para a educação. Mas o que seria bom para a educação? Primeiro, pagar um salário digno para os professores. Depois, pagar o salário digno, depois fazer concurso. Praticamente 50% do nosso professorado hoje é categoria O, é contrato precário, né? Então, vamos fazer concurso, contratar professores concursados, ter curso lá de qualificação, melhorar bastante o aprendizado dos nossos alunos, garantir o uso do livro, né? Porque criaram plataforma, porque você sabe que o secretário, a empresa dele é uma empresa, vocês ouviram falar da Multilaser, né? Ela tem um contrato com a Seduc, um contrato que foi assinado um dia antes deles assumirem o governo, né? Que ele é um secretário que veio do Paraná, não é nem de São Paulo, porque o problema do governo Tarcísio é que as pessoas são todas por fora. Mas é contra, é tudo brasileiro, né? Então você tem secretário que veio de Brasília, de Goiás, do Rio de Janeiro, do Paraná e assim por diante, né? Ele mesmo falou que é reconhecido como um governo forasteiro, em que pese que ele está questionando, inclusive, o processo eleitoral, né? Então ele deveria renunciar se ele achou que as urnas teve problema, por que ele assumiu o cargo de governador? É muito estranho a forma como ele se posiciona, né? Então, melhorar a educação, primeiro é investir na educação, investir no professor, pagar salários dignos, né? Garantir a escola funcionando bem. Não adianta inventar coisas que as pessoas que não entendem de educação começam a colocar conteúdo nas plataformas, e isso aconteceu, né? Conteúdo distante daquilo que é verdadeiro, né? Olha, o Jânio Quadros proibiu o uso de biquínis, olha o que estava na plataforma deles. Proibiu o uso de biquínis nas praias de São Paulo. Todo mundo sabe que São Paulo não tem praia, né? A capital de São Paulo. A capital não tem praia, não sei o Guarapiranga, né? Mas quando ele era governador? Não, quando ele foi prefeito. Prefeito. Eu não sei se foi governador. Quando ele foi governador também. Foi governador. Ele foi vereador. Vai, Pastorinho. Foi vereador, foi deputado, foi prefeito, governador e presidente da O República. presidente da República, ele renunciou lá. Forças ocultas, a gente não pode perder o contexto histórico. Então, investir na educação, primeiro começa com o professor, valorizando, pagando salário digno para o professor.
E me parece que essa correlação de agente escolar e esse monitor, o coordenador, eles são equivalentes e o agente escolar R$ 1.500, R$ 1.600 e esse aí partindo de 6.000 que você Ele vai ganhar 2,5 UBV por dia, que dá em torno, cada UBV está em torno de R$ 120, dá em torno de R$ 300 por dia, né? Você multiplica por 5, são 40 horas semanais, 5 vezes 8, 40, 5 dias, cerca de R$ 300, dá R$ 1.500 por semana, multiplica por 4 semanas, 6.000 uns quebrados, E né? qual é a função desse coordenador na escola? Qual a função desse monitor? Ele vai fazer o quê? Ele vai dar aula, vai dar Não, o senhor fala assim, não, acho que eles vão dar ordem unida, cantar o hino nacional, o hino da Polícia Militar, o hino da bandeira, essas coisas. da Polícia Civil também. O pessoal da É PM? que é escola cívico-militar, não é Não é cívico policial militar. não, é cívico-militar, não é cívico-civil. Não, então, mas não é cívico policial militar. Porque não vai ter policial civil contratado para ser Mas monitor. poderia ter. Ah, sim, pra... Não vejo nenhum. mas no projeto não tem a figura. Projeto não. Na lei que foi aprovada, lá só fala do militar. A Ordem Unida é caracterizada pelos movimentos marciais. A Ordem Unida não é só marchar, tem outros movimentos. Assim, Mas será que essa pessoa que vai na Ordem Unida, ele tem o CREF? Porque se alguém se lesionar numa Ordem Unida, o Conselho Regional de... Porque alguém deve ter pensado nisso, né? a gente vai. O policial que tem ação Tem que implantar, porque na lei não fala nada de CREF. A lei aprovada não fala nada. Assim que implantar o sistema, a gente vai poder ir lá assistir, ver o que eles fazem, né? Eu mesmo, na condição de deputado, eu vou lá querer saber o que eles estão na fazendo. ia cobrir isso Como é que é, que horário que vocês, qual atividade que vocês estão fazendo, né? Nós vamos ter que ir lá. O senhor vai? Claro que eu Me convida que eu vou lá junto. Eu vou nós vamos lá, na publicidade. papel nosso, ir lá ver o que está acontecendo na escola, civil militar. Essa E aí, coronel, o que você está fazendo aí? Como que é? Só vou Você filmar. envolve? Só vou filmar. Ah, quem é que tá com o senhor? Ah, tá o sargento, tá o tenente, não sei quem. O que que vocês fazem? Amanhã, 7 horas, eu volto aqui para ver, então. Legal. Acompanhar. Lá ainda não tem essa Nossa função é fiscalizar. Mas não tem essa. Não, porque tá suspenso, né? Não implantou ainda. Ia ser agora em adulto. É. Não implantou, mas assim que implantar, nós temos que ir lá ver. Nós temos que acompanhar de perto isso aí. Que é dinheiro público e é dinheiro da educação que está sendo desviado. Um desvio de finalidade, percebe? Dinheiro da educação, dinheiro carimbado. Hoje, com a nova regra que o Tarcísio provou, antes nós tínhamos 30% dos impostos para a educação, hoje são 25%. Ele criou lá ele flexibilizou o uso do dinheiro da educação. 5% ele flexibilizou para poder usar na saúde. Não sei se você sabe disso. E aprovou uma PEC fazendo essa flexibilização. Os mínimos constitucionais de aplicação, né? Só que, no entendimento nosso, ele está tirando 11,3 bi da educação. Que diz que ia para a saúde, mas a saúde, eu tive em Bariri, esses dias eu tive em Bariri, tive em Boa Vista, São João, não, cidade que eu tive, São João da Boa Vista, São João, não, Boa Esperança do Sul, tanta cidade que eu tenho. Boa Esperança do Sul, e todo mundo reclamando que falta Taboão da Serra, Itapecerica, Embu-Guaçu, Montemor, todo mundo reclamando que falta dinheiro para a saúde. Está faltando dinheiro para a saúde. Ou seja, não está chegando dinheiro para a saúde. Porque as prefeituras, elas estão em situação, se você observar essa eleição que aconteceu, muitos prefeitos assumiram massa falida, e eu estou identificando isso andando pelo interior afora. É esse o modelo do ente federativo que vai ter que ser corrigido. Porque às vezes fica o prefeito lá, gerencia mal, ou sei lá o que acontece, aí E o dinheiro está em Brasília. você se elege, aí ele entrega para você. Você pensa que tem dinheiro, não tem. Porque a prefeitura depende do fundo de participação dos municípios, porque a receita gerada é insuficiente. Vamos pegar São Paulo, não precisa disso, né? São Paulo não. São Paulo, que se arrecada de PTU
Praia Grande precisa, Santos não precisa, são cidades super Aí habitadas. você vê, mas os prefeitos, que muitas vezes as cidades não querem se verticalizar, né, mas uma forma de aumentar a arrecadação é a verticalização. É IPTU. Aonde tinha uma matrícula passa a ter 30, 40, 50. E aí, gostou desse vídeo? E é por isso que eu preciso do seu apoio. Torne-se membro, assine o canal. R$ 5 por mês e você tem acesso exclusivo e antecipado aos vídeos que a gente produz. Clica no botão aqui embaixo. Seja membro.